Foi retomado na manhã de hoje, terça-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 integrantes do chamado Núcleo 1 da suposta tentativa de golpe. Como já era de se esperar, o ministro Alexandre de Moraes foi o grande destaque da sessão. Um destaque negativo, é claro, como sempre. Ele perdeu totalmente o controle emocional e chegou a produzir provas contra ele mesmo. Mas vamos por partes. A sessão já teve logo no seu início um embate um tanto quanto constrangedor entre Alexandre de Moraes e Luiz Fux, pois algumas afirmações feitas por Moraes em relação às preliminares foram rebatidas pelo seu colega, que ainda fez questão de deixar claro a Moraes e aos demais que as falas do ministro eram sobre o recebimento da denúncia, mas aquele momento era para o julgamento. Nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei que vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Agora, algo que ficou muito nítido durante toda a fala de Moraes, seja em relação às preliminares ou na leitura do seu voto, foi o quanto o ministro estava, ou sempre foi, descontrolado emocionalmente. Ficou nítido o quanto ele estava sempre com raiva ao fazer os seus argumentos. Veja alguns exemplos que eu separei aqui. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Nessa última afirmação, ele estava se referindo a um questionamento sobre a quantidade de perguntas feitas por ele. Só que esse tema é muito mais amplo do que esse simples fato, como o ministro fez parecer. Moraes usa o termo samambaia para se referir àquilo que um magistrado não deve ser, mas omite o papel que ele próprio exerceu ao longo de todo esse processo. Aliás, a própria leitura do voto dele e a forma como foi apresentada, como você verá logo a seguir, foi feita como se ele fosse o responsável pela acusação, e não como um magistrado que está ali para julgar o caso. Enfim, o questionamento que eu faço aqui após esses recortes que eu acabei de exibir é o seguinte: essa postura é coerente com a conduta que um magistrado deve ter? E mais, essa postura é adequada para um ministro da mais alta instância do judiciário desse país? Bom, por falar em comportamentos inadequados, Moraes mais uma vez assumiu um papel que deveria ser da acusação. Aliás, até mesmo para o responsável pela acusação, essa conduta seria absolutamente exagerada, porque o ministro tratou questões subjetivas como se fossem certezas absolutas. É importante lembrar que a materialidade dos delitos, dos 5 delitos que eu iniciei citando, a materialidade desses delitos imputados pela Procuradoria-Geral da República, essa materialidade já foi reconhecida em mais de 474
ações penais em que o Supremo reconheceu a materialidade desses delitos. Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9-2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa certeza só existe na cabeça do próprio Moraes. A tentativa de golpe e de abolição do Estado Democrático de Direito é uma interpretação feita pelos ministros, de forma muito conveniente, por sinal, e o próprio placar citado por Moraes, de 9-2, mostra que não é uma interpretação unânime. Só que Moraes faz ainda pior. Ele cita centenas de condenações decididas por ele próprio ou pela corte como base para afirmar que essa interpretação é inquestionável. É como se eu dissesse aqui que tudo que eu estou falando aqui é verdade, e para comprovar isso eu apresento aquilo que eu mesmo já falei anteriormente. Não faz o menor sentido. Isso não é prova. Agora, Moraes não só tratou todas essas interpretações como se fossem fatos inquestionáveis, como ainda apresentou o seu voto de uma forma muito controversa. Para entender essa história, eu preciso resgatar aqui um acontecimento recente. Matéria do dia 29 de julho deste ano. Justiça manda Deltan Dallagnol pagar R$135 mil a Lula por caso do PowerPoint. Execução do pagamento foi determinada pela Justiça de São Paulo. Que caso é esse? Bom, a própria matéria da Agência Estatal de Comunicação relata a sequência dos fatos. Lula processou Dallagnol em 2016 por conta da entrevista coletiva onde foi apresentado aquele PowerPoint que colocava Lula no centro daquela organização criminosa investigada na Lava Jato. Na primeira e na segunda instância do judiciário, o pedido de indenização feito por Lula foi negado. Só que então, em 2022, essa ação caiu no STJ e foi julgada pela quarta turma, que naquele momento era composta por 5 ministros, dos quais 2 haviam sido indicados pelo próprio Lula aos seus respectivos cargos e outros 2 haviam sido indicados por Dilma Rousseff, companheira de partido de Lula. Adivinha o resultado? Pois é, Lula venceu por maioria. Em junho de 2024, a vitória de Lula foi confirmada na primeira turma do STF, essa mesma que está realizando esse julgamento nesse momento, composta por 3 indicados pelo próprio Lula, 1 indicado por Dilma e ainda Alexandre de Moraes. Por mais que essa história por si só já seja um exemplo claro de como há interferência política no judiciário, o foco do meu argumento aqui é outro. Deltan, que era procurador, utilizou um PowerPoint para ilustrar a forma como aquela organização criminosa funcionava, segundo o que foi apurado durante a Lava Jato, e foi processado por isso. A própria primeira turma do STF decidiu que a conduta dele naquela ocasião estava errada. Só que agora, nessa mesma primeira turma, Alexandre de Moraes, que é ministro, ou seja, magistrado, ou seja, alguém que deveria apenas analisar as provas e julgar o caso com base na legislação vigente, utilizou também uma apresentação em PowerPoint para sustentar todas as acusações que ele mais uma vez demonstrou querer convencer os demais ministros e a opinião pública de que são verdadeiras. Esse PowerPoint, por sinal, trazia logo no seu início os nomes dos réus que estavam sendo julgados e apontava um deles como líder. A única diferença desse para o PowerPoint de Dallagnol é a forma como esses nomes foram diagramados na tela. E nesses 13 momentos, eu pontuarei o que as provas apontam. A pergunta que fica é: por que um procurador não pode, mas um ministro do STF pode? Pois é, só que o principal momento da sessão, na minha visão, ainda foi outro. Na verdade, foi um daqueles típicos momentos em que uma pessoa produz provas contra ela mesma. Veja só o que Alexandre de Moraes disse na manhã de hoje, durante o julgamento. Pretende-se manter definitivamente no poder. Ou seja, ele
pratica mediante violência ou grave ameaça, pratica atos executórios para impedir a republicana e democrática alternância no poder. Ou seja, quer impedir que o novo governo eleito democraticamente o substitua, quer impedir a alternância no poder, quer se perpetuar no poder independentemente da vontade popular, quer se perpetuar no poder independentemente de eleições livres, quer se perpetuar no poder simplesmente ignorando a democracia. E aí sim é o golpe de Estado. O ministro se referia aos réus que estavam sendo julgados naquele momento, entre eles o ex-presidente da República. Só que as acusações feitas por ele parecem se encaixar muito melhor na conduta de outra pessoa. Moraes fala sobre desejo de se perpetuar no poder, mas ele próprio permanecerá no cargo de ministro da Suprema Corte, um cargo que hoje, na prática, tem mais poder que o presidente da República, até dezembro de 2043, quando completará 75 anos de idade. E qualquer tentativa de mudar essa realidade, como estabelecimento de mandatos fixos e mais curtos para os ministros, é fortemente criticada por ele. Aliás, aos 75 anos de idade, um ministro se aposenta, mas as regalias não terminam. Há apenas algumas semanas, os próprios ministros do STF aprovaram segurança vitalícia bancada pelos cofres públicos para os próprios ministros do STF após a aposentadoria. Moraes fala sobre querer se perpetuar no poder, independentemente da vontade popular, mas parece esquecer que ele chegou a esse cargo por indicação política e não por votação popular. Aliás, essa indicação partiu de Michel Temer, que assumiu o cargo de presidente da República após o impeachment de Dilma. Esse impeachment, por sinal, até hoje é chamado de golpe por Lula e por todos os petistas, o que representa uma acusação gravíssima e infundada contra o Congresso e contra o próprio STF, que confirmou a legitimidade desse processo, mas Moraes não fala absolutamente nada sobre o assunto. Da mesma forma que até hoje não disse uma palavra sobre o fato dos próprios petistas terem o acusado por diversas vezes de ser ministro golpista, logo que foi indicado por Temer ao STF. Moraes fala sobre o desejo de se perpetuar no poder, independentemente de eleições livres, mas parece se esquecer que ele presidiu o TSE em 2022 e que seu ex-assessor tem trazido à tona uma série de provas de que os gabinetes de Moraes no STF e no TSE praticaram uma série de ilegalidades, fazendo com que o pleito não tenha sido completamente livre. Moraes fala sobre o desejo de se perpetuar no poder, ignorando a democracia, mas parece se esquecer que ele é o ministro que mais desrespeitou os verdadeiros princípios da democracia em inúmeras decisões arbitrárias. Moraes fala sobre o desejo de se perpetuar no poder, mas ignora o fato que a descrição feita por ele se encaixa muito mais na conduta dele próprio do que na de qualquer outra pessoa. E a melhor parte de tudo isso é que o próprio ministro finaliza dizendo que toda essa descrição é um golpe de Estado. Preciso dizer mais. Bom, mais do que nunca tem ficado claro que o conceito de democracia no Brasil não condiz com o verdadeiro significado dessa palavra. A sequência de acontecimentos nos últimos anos tem feito o cidadão brasileiro ficar cada vez mais preocupado com os riscos que o seu dinheiro e o seu patrimônio estão correndo. Pensando nisso, eu preparei um material exclusivo ensinando passo a passo como você, cidadão, pode resolver esse problema. O e-book Como Proteger o Seu Dinheiro em uma Ditadura foi escrito com base em um cenário hipotético e nada além disso, de um país cujo governo e judiciário parecem estar à caça de sanções, colocando sua população em uma situação de insegurança financeira gravíssima. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.